Abra sua Bíblia no Evangelho, segundo Lucas, capítulo 2, versículo 41. Também manifestar aos nossos irmãos, a igreja aqui, a nossa alegria. Por ontem nós tivemos a marcha, né? A marcha para Jesus. Na realidade não é que Jesus precise de marcha, mas nós mostramos que em São Leopoldo nós temos unidade entre igrejas, entre pastores, e exatamente aquilo que Jesus fez a oração: Pai, que eles sejam um, assim como eu e tu somos um. Amém? Então foi uma marcha de unidade, né? Proclamando que Jesus é o Rei, que Ele é o Senhor e que esta cidade precisa de Jesus. Amém? Não são novas políticas que vão salvar a nossa cidade, mas é o Senhor Jesus. E onde estávamos ali, né, mesmo sem recursos para fazer essa marcha, mas saiu graças a Deus. Amém? Lucas capítulo 2, versículo 41. Quem encontrou diz amém? Amém. Muito bem. Vamos ler então o texto da palavra de Deus. E amanhã, lembrando, amanhã às 22 horas, nós temos aqui o quê? Até que dia? Até sexta-feira, né? Amanhã temos jornada de oração, tempo de oração, buscarmos a Deus. O texto sagrado diz assim, Lucas 2, 41 em diante. Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus tinha 12 anos, eles subiram a Jerusalém para a festa, conforme o seu costume. Depois que a festa acabou, eles começaram a viagem de volta para casa. Mas Jesus tinha ficado em Jerusalém e os seus pais não sabiam disto. Eles pensavam que estivesse no grupo de pessoas que vinha voltando e por isto viajaram o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os parentes, amigos, como não o encontraram, voltaram para Jerusalém em busca dele. 3 dias depois, encontraram o menino num dos pátios do templo, sentado no meio dos mestres da lei, ouvindo-os e interrogando-os. Todos os que ouviam estavam muito admirados com a sua inteligência e com as respostas que dava. Quando os pais viram o menino, também ficaram admirados. E a sua mãe lhe disse: meu filho, por que foi que você fez isso conosco? O seu pai e eu estávamos aflitos procurando você. E Jesus respondeu: porque vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia tratar dos negócios do meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré. E era-lhe sujeito a sua mãe, guardava no coração todas estas coisas. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e para com os homens. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, amado e querido Pai, queremos te agradecer pela alegria que temos de estarmos juntos e reunirmos no teu nome. Sabemos, meu Deus, que diante de ti, Senhor, todos nós somos miseráveis, somos pecados, somos pecadores e que precisamos contínua e constantemente estar, Pai, diante de ti, a buscar no Senhor, Pai. Que o Senhor sempre esteja, Pai, a purificar a nossa vida de todos os erros, falhas e fracassos, meu Deus, quando decepcionamos ao Senhor, quando não fazemos aquilo que é reto aos teus olhos, Pai. Por isso, Pai, nós fazemos esta oração de arrependimento, porque aqui, Pai, ninguém é melhor, ninguém é superior, e ninguém, meu Deus, é grandão, Pai. Diante de Ti, nós somos nada, Senhor. Reconhecemos que precisamos da Tua graça para que tudo vá bem conosco, e que o Senhor estenda da sua preciosa mão e ajude a restaurar lares, casamentos, famílias, que o Senhor restaure, meu Deus, a dignidade perdida, que o Senhor ajude, meu Deus, a voltar o coração do teu povo para ti, Pai.
Que o nosso coração se volte para Ti, e não para aquilo que nós queremos, almejamos ou planejamos. Que possamos viver exatamente aquilo que são os Teus planos, e aquilo que o Senhor deseja, e aquilo que o Senhor quer. Muito obrigado, meu Deus, pois sabemos que o Senhor tem um grande plano, Senhor. Teu plano já foi e tem sido executado, Senhor, mas ainda há de se cumprir segundo a Tua palavra e segundo as profecias, Pai. Ajuda-nos, ó Senhor, a entender tudo quanto nesta hora o Senhor tem para a nossa vida, para esta igreja, para cada um de nós, de maneira pessoal e individual. Assim nós queremos colocar também diante do Senhor toda a nossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. Queremos não estar preocupado com fatores externos, mas queremos nesse momento olhar tão somente para Ti, Senhor. Nos ajuda, Pai, a não olhar nem para a direita e nem para a esquerda, mas olhar para o autor e consumador da nossa fé, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, meus amados. Há mais de uma década veio nas minhas mãos uma revista da Ultimato, uma revista muito boa, a qual temos alguns exemplares, e que quase que todo bimestre chega, e não sei se deve ter alguns ali na nossa livraria. E o artigo dizia o seguinte: não perca Jesus de vista. Eu achei interessante, eu li aquele artigo, já não lembro mais o que foi escrito ali, porque faz tanto tempo, mas o enfoque ele fala desse texto. O texto que traz aqui, irmãos, ele está trazendo um fato histórico do que aconteceu com Jesus. A realidade, o fato é, contando, Lucas, evangelista, está contando um episódio na vida de Jesus, que diga-se de passagem que entre a infância e juventude de Jesus, a Bíblia não discorre muita coisa. Alguma coisa que podemos descobrir através de alguns livros apócrifos, certo? Mas o que nós temos na Bíblia mesmo, certo? É esta passagem que fala de Jesus com os seus 12 anos. Mas esse pouco que é falado, eu creio que traz muita coisa para nós nesta hora. É o momento que nós precisamos. É o momento que a gente lê a palavra, a gente puxa lá para a gente. Eu digo, é para mim, eu quero para mim, eu necessito desta palavra para a minha vida. E o texto, meus amados, que aqui vai falar, ele fala então de Jesus com a idade de 12 anos, né? E 12 anos é a faixa de idade, é o período em que o jovem ele se torna o filho da lei, que é uma cerimônia feita em Israel e nas sinagogas pelo mundo afora, que é feita a cerimônia do Bar Mitzvah, né? Em que o moço, o menino, quando completou os 12 anos, ele começa a cumprir as suas exigências relacionadas com a lei, jejuns, festas, a leitura pública do livro da lei, certo? E então o texto vai falar o quê? Que José e Maria, como de costume, todo ano, conforme a lei diz que eles deveriam ir ao lugar onde o Senhor separaria para eles festejarem a Páscoa, eles estão indo não sozinhos, com muita gente, eles estão saindo de uma cidade chamada Nazaré, 130 quilômetros aproximadamente de Jerusalém, em uma época que não tem helicóptero, avião, carro, bicicleta, enfim, eles foram a pé, certo? Isso vai perfazer aproximadamente os 3 a 4 dias de caminhada, de jornada. Né? E o que o texto vai mostrar para nós, para mim e para você, é que eles foram a esta festa, festejaram, cumpriram com os seus compromissos religiosos. Agora terminou, agora vamos voltar para casa, vamos retornar para o nosso lugar. Vamos retornar para Nazaré. E eles retornam. Então, como eles foram em uma turma grande, se combinaram uma excursão para irem juntos, assim eles se protegem de assaltos e perigos na estrada. Vão caminhando com muita gente. Então, como de Nazaré foi praticamente quase que inteira a cidade, agora está retornando também. Porém, ao retornar, o episódio aqui nos relata que Maria sentiu falta de Jesus. O texto diz assim,
Pensando que estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia inteiro. Então começaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. Não o encontrando, voltaram para Jerusalém. Eu quero dar o nome desse tema, do tema desta mensagem, Não perca Jesus. Não perca Jesus. Amados, será que hoje nós podemos perder Jesus? É possível perder Jesus. É possível eu vir na igreja, mas eu já ter perdido Jesus, eu continuo vindo na igreja, mas eu perdi Jesus. É possível ser religioso e mesmo assim ter perdido Jesus. Foi exatamente o que aconteceu com Maria e com José. Maria e José perderam Jesus. Se o pai e mãe de Jesus, que tem tanto carinho, zelo, afeto e amor, perderam Jesus, por que nós que também dizemos que amamos Jesus, não vamos também um dia, quem sabe, perder Jesus? Na caminhada cristã, na caminhada da fé, quem sabe deixamos Jesus. E é sobre isso, meus amados, que o texto ele fala, embora sendo um texto de uma interpretação literal, mas podemos aqui dar uma interpretação de aplicação para a nossa vida. Ok? Então, quero alencar aqui com vocês algumas razões por que perdemos Jesus. Eu quero falar de 5 coisas nesta hora. Por que perdemos Jesus? Porque às vezes nós perdemos Jesus. Primeira coisa que eu trago a vocês. Primeira razão. Primeiro motivo que perdemos Jesus de vista. Nós perdemos Jesus quando Jesus deixa de ser prioridade na nossa vida. A Bíblia diz o seguinte: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando Jesus é prioridade na minha vida, eu não perco Jesus. Quando na minha vida a prioridade vai ser outra coisa, eu não vou perder aquilo que é prioridade. E eu pauso a mensagem e pergunto: o que é prioridade para você hoje? O que é prioridade para você no culto? Jesus é cultuar a Deus, amém. Mas quem sabe, a nossa prioridade, ela não é Jesus, ou ela deixa de ser Jesus. Jesus pode ser a prioridade no domingo à tarde, em que eu vou me deslocar para a igreja. Mas a minha prioridade na segunda-feira pode não ser mais Jesus. A minha prioridade na terça-feira é outra prioridade. Na quarta-feira eu tenho uma outra prioridade. O casal, Maria e José, se envolveram com a festa. E não prestaram atenção devida em Jesus. Observe o texto no versículo 41, que diz assim: anualmente os pais de Jesus iam a Jerusalém à festa da Páscoa. E como o garoto já tinha 12 anos, foi com eles. Terminada a comemoração, a família iniciou a viagem de volta para casa, porém o menino ficou em Jerusalém e os seus pais não souberam. A prioridade era a festa. A prioridade era a religiosidade que envolvia a cultura de Israel. A prioridade não estava sendo Jesus. Aquilo que é prioridade na nossa vida, nós cuidamos. Aquilo que é prioridade para você, financeiramente você investe. Sim ou não? Aquilo que é prioridade para a minha vida, eu vou investir. Às vezes marido e mulher acabam brigando porque a prioridade da mulher é a casa, é um sofá novo, ou é um jogo de panela nova, certo? Ou é um fogão novo, porque o fogão de 4 bicos só tem um meio bico funcionando, e o marido vai lá e compra um sonzão para botar no seu carro, e aí dá briga. A questão de prioridade. Então o que é prioridade na minha vida? Na minha vida financeira, qual é a minha prioridade? Na minha vida do meu tempo, o que é prioridade? E muitas vezes, nós estamos ocupados com a nossa vida, com a nossa saúde, com o nosso dinheiro,
com eventos, com relacionamentos, com projetos. E aí que a gente desvia o nosso olhar, em vez de olhar para Jesus, nós estamos olhando para as coisas externas, para as coisas periféricas, e Jesus ele não é o centro. Enquanto que na realidade Jesus é o doador da vida, ele é o pão da vida, é para ele que nós devemos olhar. A Bíblia diz, olhando para o autor e consumador da nossa fé. E exatamente, meus amados, que José e Maria, eles cometeram uma falha que não vamos condenar de maneira e de forma nenhuma, porque nós, quem sabe, cometemos falhas bem piores. Eles perderam Jesus uma vez só. Mas quem sabe, na nossa caminhada de fé, perdemos Jesus de vista várias e várias vezes. Quem sabe toda semana. Cada semana, Deus me perdoa de tal pecado. Passa outra semana, Deus me perdoa do meu pecado de novo. E a gente vai deixando de que Jesus seja a prioridade na nossa vida. E pode ocorrer conosco. Verso 44, dispensando eles que o Filho os acompanhava, andar o caminho de um dia. E aqui, meus amados, que Jesus nos ensina em Mateus, capítulo 6, verso 33, que diz, buscai, pois, em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Às vezes nós invertemos, nós buscamos as demais coisas e deixamos a Jesus de lado, deixamos Jesus de ser uma prioridade, e Jesus deixa de ser prioridade na nossa vida. Colossenses capítulo 3, versículo 1 ao versículo 4, lá está registrado, escrito, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas de cima, pensai nas coisas do alto, e não nas terrenas, porque morreste, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. A nossa prioridade tem que ser... A nossa prioridade tem que ser Jesus, amém? A nossa prioridade tem que ser Jesus. Então, por que perdemos Jesus? Porque Jesus deixa de ser prioridade na nossa vida. O segundo motivo, porque nós podemos perder Jesus de vista, meus amados, aqui é bem sério. Nós podemos perder Jesus de vista, porque passamos à frente de Jesus. Jesus estava ali, o que eles fizeram? Passaram à frente. Foram à frente de Jesus. Eles deixaram Jesus para trás. Jesus não estava no mesmo lugar. Jesus não se ausentou. Nós é que nos ausentamos de Jesus. A Bíblia menciona que a mão do Senhor, ela não está encolhida que não nos possa abençoar, e nem também os seus ouvidos estão tampados, agravados, fechados, que não nos possa escutar, mas a Bíblia diz que os nossos pecados nos afastam de Deus. Veja bem, não é Deus que se afasta de nós, é nós que nos afastamos de Deus. A atitude é nossa, de nos afastar. Não existe a atitude de Deus de se afastar da gente. Somos nós que nos afastamos. A situação foi José e Maria se afastaram de Jesus. Não foi Jesus que se afastou de José e Maria, porque Jesus estava no mesmo lugar. A questão é que eles, vocês, nós nos afastamos. Nós é que passamos adiante. Meus amados, Jesus deve ter o primeiro lugar na nossa vida. Quando Jesus é o primeiro lugar na nossa vida, Ele vai nos honrar, seja aqui na terra, ou seja, na glória, segundo a Bíblia nos menciona a respeito dos galardões. Jesus deve estar em primeiro lugar da nossa vida. Jesus deve ir à nossa frente, e nós é que devemos segui-lo. Vamos lembrar que em Lucas capítulo 9, versículo 23, a Bíblia menciona que se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e me siga. A ordem é que nós venhamos seguir Jesus.
Nós é que devemos seguir Jesus. Às vezes, passamos à frente de Jesus, em que? Nas nossas escolhas, nas nossas decisões. Nós passamos de Jesus, nós decidimos, e a decisão que eu estou tomando, eu estou passando à frente de Jesus, eu estou deixando Jesus para trás. Enquanto na realidade, Jesus deve estar à minha frente, deve estar à tua frente, e Ele que deve ser o nosso guia, Ele que deve nos dar a direção. Nós devemos ir atrás de Jesus, e não Jesus ir atrás de nós. Tipo aquela situação, Deus, vai atrás de mim, meu Deus. Não, Deus tem que ir à minha frente. Ele deve estar sendo a orientação, porque Ele diz o seguinte: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. O caminho vai na frente, gente. E Jesus é o caminho. E quando nós não queremos a vontade de Deus, mas sim as nossas vontades, as nossas decisões, quantas decisões que você já tomou na sua vida, que não foi a decisão segundo a vontade e o querer de Deus, mas foi segundo a tua vontade. Ou aquela oração antropocêntrica, ou seja, o homem é o centro, eu sou o centro das minhas decisões. Então a oração antropocêntrica é: seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. Não é a vontade de Deus. Não é seja feita a tua vontade, Deus, assim na terra como no céu, mas sim seja feita a minha vontade. Não parece aquela criança que é birrenta com seus pais, é do jeito delas, tem que ser do jeito delas. E os pais sabem que não é o melhor caminho, a melhor decisão para aquela criança. Mas esta oração antropocêntrica, elas, olha gente, ó, já está funcionando aí, a criança número 54, aí, os pais ficam atentos. Papai número 54, né? Para ir ali na escolinha, tá bom? Tudo bem, já está resolvido aí. Ok? Eu não estou olhando para a tela, estou olhando para vocês. Ok? Então a vontade de Deus, meus amados, deve ser executada e não é a minha. Quando eu estou executando a minha vontade, eu estou deixando Jesus também. Eu não estou seguindo Jesus. Eu estou esquecendo-me de Jesus. Como Maria e José esqueceram, eu também estou esquecendo, porque eu estou pensando em quem? Eu estou pensando em mim. Agora, quando realmente eu quero não a minha vontade, mas a vontade de Deus, eu devo fazê-la. E como é que é a vontade de Deus? Romanos capítulo 2, versículo 12, que nos diz o seguinte: e não vos conformeis com esse mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, Romanos 12, versículo 2, diz que a vontade de Deus, ela tem 3 propósitos. Ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, amém? Então, que a vontade de Deus esteja sobre a tua vida, amém? Que ela seja perfeita, boa e agradável, amém? Mas eu mando para alguma pessoa, olha, que o teu dia seja como a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável. Amém? Porque é a vontade de Deus, meus amados. Mas quando nós focamos em nós, esquecemos Jesus, nós começamos a focar exatamente como eu quero. Agora, eu quero dizer uma coisa, você quer ir bem? Amém? Quer ir bem? Pergunta para a pessoa abençoada que está do seu lado, quer ir bem? Então pega um pouquinho para ela aí, certo? Enquanto eu tomo água. Diga para ela, deixa Jesus ir na frente. Amém? Prega mais um pouquinho para ele se converter mais um pouco. Diga assim, ó, siga Jesus. Amém? Não é o me segue Jesus, Jesus me segue. Não, eu vou seguir Jesus. Amém? Ele tem a direção. Ele tem o melhor. Terceira razão, porque perdemos Jesus ou podemos perder Jesus. Por causa da multidão. Gente, multidão atrapalha. Sabe aquela tomada de opinião dos outros? Palpite dos outros? Gente, nem sempre o palpite dos outros é a direção de Deus. Nem sempre o que a maioria pensa é o correto. Nem sempre o que o mundo acha é o que é certo. Agora, o que é certo, o que é o correto, é a palavra de Deus.
é aquilo que Deus tem para a nossa vida. Porque Deus tem um plano perfeito. Deus tem um plano abençoador. E Deus tem algo para a sua vida que é com um final feliz. Aliás, toda a história onde Jesus está sempre vai terminar e sempre vai culminar num final feliz. Então, por que podemos deixar Jesus? Por causa da multidão. Como é que foi Marta? Como é que foi Maria e José? Vamos embora, vamos embora. Multidão está indo, vamos embora, a multidão está indo. E vamos junto com a multidão. A multidão estava caminhando, conversa daqui, de lá, acolá, conversa sobre vários assuntos, coisas que eles se admiraram lá em Jerusalém, e a multidão está indo. E às vezes é essa questão da multidão, que a nossa vida está sendo levada pela multidão. Porém, nós temos que estar focados, meus amados, em Cristo Jesus. A felicidade, às vezes, de nos envolver com tantas pessoas, acaba esquecendo Jesus. Às vezes está no meio de tanta gente, esqueceu Jesus. É fácil a pessoa se olvidar, se esquecer de Cristo. Porque está com a multidão, com entretenimento no meio da multidão. Agora, é aquela questão de ir na onda, ir na pilha dos outros, ir na pilha dos colegas. Agora, nesta semana, uma notícia de que um jovem, um adolescente morreu. Foi na pilha dos outros e morreu. Com grande pesar e tristeza, há 1 ano e pouco atrás, uma jovem da nossa igreja aqui da Serra, nesses jogos da escola de prender respiração e tomar alguma coisa, entrou na pilha da multidão e com grande pesar veio a óbito. Gente, é tão fácil ser conduzido pela pilha dos outros. Quando o foco ele não é Jesus, ir na conversa dos colegas, quando o foco é os outros, às vezes é na pilha do namorado, do noivo, da paixão do seu coração, o sentimento pelos outros, e aí vai pela emoção da multidão. Alguém que estava firme com Jesus, por exemplo, caminhando firmemente com Jesus, sendo um exemplo, sendo um modelo de fé, de dedicação. De repente começou um relacionamento, e aquele relacionamento foi fazendo com que essa pessoa perdesse Jesus. Um relacionamento, coração, paixão no coração, mas infelizmente foi para um outro lado, foi para um outro rumo. É com grande pesar, é com grande tristeza. Às vezes a multidão, a opinião dos outros é que vai me conduzindo a ir para longe, para distante do propósito que Deus tem e para longe de Jesus. A quarta razão, porque perdemos Jesus de vista. Porque pensamos que Ele está onde não está. Versículo 44 nos diz: pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem. Pensavam que estavam entre os companheiros de viagem. Às vezes pensamos que ele está onde ele não está. Ah, não, Jesus está lá. A Bíblia até nos adverte com relação à manifestação do Messias, né? A manifestação diz, olha, ei-lo ali, ei-lo acolá. E as pessoas vão indo. Às vezes aquele modismo, um movimento de fogo, um movimento disso, está acontecendo tal coisa. E as pessoas vão atrás de movimento, vão atrás dessas situações. Jesus está lá. Meus amados, não é porque algumas coisas sobrenaturais estão acontecendo, que quer dizer que Jesus está em determinados lugares. O texto, ele cita 3 grupos aqui. Esse texto que nós lemos aqui, cita 3 grupos de pessoas. Primeiro, pensavam que estava entre os companheiros de viagem. Companheiro de viagem é um grupo. Segundo grupo, os parentes. Pensavam que estava entre os parentes. E o terceiro grupo, que a Bíblia também menciona nesse texto de Lucas 2, estava entre os conhecidos. Jesus e as multidões, meus amados. Okay? Aliás, os discípulos e as multidões também perderam Jesus. Observa que lá em Marcos capítulo 1, versículo 37, em que os discípulos, depois de Jesus ter feito vários milagres lá em Cafarnaum, e feito milagres extraordinários, a multidão está procurando Jesus, mas Jesus não estava onde eles pensavam. Jesus tinha ido para um monte para orar de madrugada, amanheceu o dia orando, e os discípulos estavam procurando, onde é que está Jesus, onde é que está Jesus? E não encontraram lugar nenhum.
E eles dizem isso assim, Marcos 1,37, e achando-lhe disseram, todos te procuram. Não é somente Maria e José que estão procurando Jesus, os discípulos estavam procurando. A multidão também estava procurando. Mas, meus amados, nós às vezes pensamos assim, se está com Jesus, se Jesus está com os outros, está bem. Não, meu filho está indo com fulano, aquele cara, ele é neto de pastor, está bem. Não quer dizer porque é neto de pastor, porque anda com Jesus. Não quer dizer porque é irmão de pastor que está com Jesus. Nem sequer porque está com pastor quer dizer que está com Jesus. Porque tem alguém que se denominam de pastor e não são. Com muita tristeza e pesar, na semana passada eu abro o jornal e diz, pastor vai preso. Eu digo, meu Deus do céu. Por perseguição, não é porque no Brasil não tem. Com tristeza e pesar, pedofilia. Com um dos fiéis, uma adolescente do seu rebanho. Eu digo, não pode ser chamado de pastor. E aí eu fico intrigado também com o jornal, por que não diz assim, o fulano que é médico, é dentista, ou é pedreiro, é carpinteiro, mas por que tem que citar logamente o pastor? Porque, meus amados, a luz, ela tem que brilhar, e ela tem que dar bons testemunhos. Mas aqui, o que julgava? Está com os fulanos, então está bem. Está com os companheiros de viagem, está bem. Está com os parentes, está bem. Está com o conhecido também. Não quer dizer porque está com parente, que está com conhecido ou companheiro de viagem, que está bem. Não é garantia. Nunca foi garantia. E sabe, meus amados, um texto que eu já fiz menção aqui, que é um dos que mais dói na alma de uma pessoa e deve doer quando a gente lê, é Juízes 16, 20. Que a Bíblia fala a respeito de Sansão. A Bíblia menciona a respeito de Sansão, dizendo o seguinte, entretanto ele não tinha notado que o Senhor já se havia retirado dele. O Senhor já não estava mais com a graça, com a unção que tinha dado com Sansão. O Senhor já tinha se afastado de Sansão. Ele pensava que estava. Às vezes pensamos, não, Jesus está comigo. Será? Quais são as evidências? Quais são as provas? Para que eu possa dizer, olha, Jesus realmente está comigo. Outra razão por que podemos perder Jesus. Podemos estar perdendo Jesus por procurar, irmãos, ou não estar com Jesus por procurar no lugar errado. Versículo 44 diz assim, então passaram a procurar entre os parentes e os conhecidos. Julgar que Jesus está entre os parentes, que Jesus está entre os conhecidos. Tal familiar, aquele tem Jesus. Meus amados, não quer dizer porque vai na igreja, não quer dizer porque tem uma Bíblia, que realmente tem, Jesus está lá. Não quer dizer porque numa casa tem muitas Bíblias que Jesus está lá, às vezes está lá é confusão. O que está lá são discussão. Não tem ali ninguém dominado pelo Espírito de Deus. O Espírito Santo de Deus não habita ali. A Bíblia diz que Deus habita no meio do quê? Dos louvores. Não, mas aquela casa lá está assim, está voando mesa, está voando cadeira, está uma da briga, né? E lá está um emblema naquela casa. Aqui servimos a Jesus. Jesus não está lá. Como é que ele vai estar no meio dessa confusão? Jesus não habita, meus amados, no meio da confusão. Porque o nosso Deus é um Deus de decência e é um Deus de ordem. E eles pensavam estar no meio dos familiares. Nem sempre Jesus está com quem julgamos que esteja. Né? Quem sabe a pessoa com cara de santo, mas é podre, é sujo. É um pródigo dentro da igreja, porque não tem Jesus. Não podemos julgar ou avaliar, olha, tem Jesus, aquela pessoa. Não. Meus amados, a Bíblia menciona, pelos frutos conhecereis. É pelo frutificar, é por aquilo que se produz. É que vai realmente mostrar que realmente tem ali a graça, a presença e a vida de Deus. Meus amados, Deus não se impressiona com coisas que se fazem por aí. Deus não se impressiona com aquilo que impressiona os homens. O que encanta os homens não encanta a Deus. Não é porque prega bem que Deus está impressionado com a pregação do pregador. Não é porque canta bem e canta afinado que Deus está impressionado. Isso pode impressionar a nós. Pode até alguém cantar tão bem e a gente começa a chorar emocionado. Mas não quer dizer que Deus está ali. Não quer dizer que Deus está presente, que Deus está atuando,
e que Deus está agindo ali. Meus amados, nós podemos continuar fazendo o que a gente sempre fez a vida inteira, sem Jesus. Eu sou pregador já há muitos anos. Eu posso continuar pregando. Pastor Eugênio falou semana passada aqui, que é possível a pessoa continuar pregando, cantando, e sem Deus na vida. Infelizmente, com pesar e com tristeza. Mas observa bem, meus amados. Eles estavam fazendo o que estavam pensando que Jesus estava ali e não estava mais. Sansão pensava que o Espírito de Deus estava sobre a sua vida, não estava mais. Talvez, algumas pessoas até falam de Jesus, mas não tem Jesus. Quem sabe Maria diz, Jesus está bem, Jesus olha, está lá, foi a cerimônia do bar mitzvah dele, Jesus maravilhoso, Jesus é um filho querido, elogiando, mas Jesus não está ali. Talvez damos louvores a Deus, exaltamos nas nossas canções, e exaltamos a Deus no nosso culto, mas quem sabe Jesus já não está mais dentro. Esse é o grande perigo, meus amados, que vamos nos tornando religiosos. Conhecemos textos bíblicos, que até o diabo também menciona a Bíblia, mas já não tem mais Jesus ali dentro. Jesus já não mais habita ali. Nós vamos encontrando também, meus amados, e eu julgo aqui que Maria e José não queriam perder Jesus. Eu creio em toda a sinceridade do nosso coração, da gente não querer perder Jesus, amém? Nós não queremos perder Jesus. Com certeza você não planeja, eu quero perder Jesus no ano que vem, eu quero parar de servir Jesus no mês que vem. Você não planeja isso porque você quer Jesus, porque Jesus é maravilhoso, porque Ele cura, Ele salva, Ele batiza com o Espírito Santo, Ele restaura o casamento, Ele restaura a alma, e Ele enche o nosso coração de alegria que vem do céu, através da sua paz. Nós não queremos perder, de maneira e de forma nenhuma nós não queremos perder. Mas parece que é um ato que chega e acontece de repente. Maria perdeu. E logo depois, quando encontra, ela não chega agradecendo. E nós precisamos aprender a agradecer. Deus, muito obrigado que eu encontrei meu filho. Ela já chega xingando Jesus. O texto mostra isso aqui. O texto mostra que Maria chega já xingando. E diz, meu filho, por que você fez isso conosco? Qual é a razão, qual é o motivo, meu filho, de você ter feito isso conosco? O texto dá a entender isso aqui. Eu posso fazer essa interpretação da maneira que a pergunta chega. Diz, por que foi que você fez isso conosco? O seu pai e eu estávamos muito aflitos procurando você. Sabe, meus amados, eu trago aqui uma aplicação, porque a gente pode estar xingando ou nos aborrecendo com Deus, quando as coisas dão errado. Quando as coisas não dão exatamente como a gente gosta, como a gente planeja, e a gente acha, Deus, por que tu não me ajuda? Por que tu não me socorre? Por que tu não estende a tua mão, Senhor? É tão fácil para ti, Senhor, resolver o meu problema. Por que tu não me estende a mão? Por que tu não coloca a tua mão e me ajuda e me socorre? Meus amados, às vezes xingamos, quando a culpa na realidade ela é nossa, porque Jesus não abandonou Maria e não abandonou José. Foram eles que se ausentaram, foram eles que deixaram. Jesus estava no mesmo lugar que estava. Jesus não disse, olha, eu quero fugir da minha casa, eu não aguento mais o meu pai, a minha mãe e os meus irmãos, eu quero vida para mim, eu quero viver a minha vida a partir de hoje. Não, foi exatamente os pais que deixaram Jesus, não foi Jesus que os deixou e que os abandonou. Então entenda, as coisas dão errado, não é por causa de Deus, é por nossa responsabilidade, é por causa das nossas escolhas ruins, ou aquelas escolhas que a gente faz do calor do momento. Às vezes no momento de uma pressão, a gente acaba tomando atitudes erradas e decisões que trazem sofrimento lá na frente. E aí vem as consequências, gente. Quando a gente deixa Jesus, esquece Jesus, tem consequência. Observe bem o texto. E o texto vai revelar, irmãos, que gera aflição. Quando Maria disse, olha, meu filho, por que você fez isso conosco? Teu pai e eu estávamos muito aflitos. Por que os pais estavam aflitos? Qual é a razão dos pais estarem aflitos? Porque perderam Jesus. Gente, é algo bom. Preste atenção. É algo bom.
Porque tem muitas pessoas que perderam Jesus e acham que está bem assim, acham que a vida, dá para tocar a vida sem Jesus. Porque não sente nem falta de Jesus. Tem gente que passa o dia inteiro sem Jesus e não sente falta dele. Tem gente que passa uma semana inteira sem Jesus e não sente falta de Jesus. Pode até sentir falta do culto, porque no culto tem adoração, tem louvor, tem uma pregação, Deus vai falar comigo, amém, coisa boa, parece a palavra que o pregador trouxe, foi toda ela para a minha vida, parece que o pregador conhecia a minha vida, sabia dos meus problemas, e graças a Deus o pregador não sabe nada, não convive com você. Então aquilo que Deus traz, vem do coração de Deus para a sua vida. Mas observa bem, diz assim, estávamos aflitos procurando você. Como é bom quando a gente está aflito, a gente quer Jesus. E a gente procura Jesus intensamente. Mas sabe o que é sofrido e dolorido, meus amados, na alma? É quando a gente não sente falta e nem fica aflito procurando Jesus. Porém, existe sim uma aflição. Uma aflição por não ter Jesus. Uma pessoa que ela perdeu Jesus, ela vai estar aflita e vai tentar resolver a sua aflição através de tantas coisas erradas na vida. Vai mergulhar no seu vício, vai se jogar em outras atitudes e atitudes perversas, mundanas, profanas, e ela vai se distanciando porque ela está aflita. Às vezes, uma angústia no coração é falta de Jesus. Não tem nada a ver com falta de medicamento. Tem situações, sim, o organismo precisa de um tratamento médico. E um tratamento medicamentoso, através de um médico, um tratamento, enfim. Agora, gente, tem certas angústias que o ser humano sofre por causa da falta de Jesus. Deixa eu dizer a vocês que somente Deus tem alegria verdadeira para o nosso coração e para a nossa alma. Ele enche o nosso coração, Ele transborda a nossa alma, o nosso coração de alegria e satisfação. Quando estamos cheios de Jesus, nós não precisamos procurar mais nada na vida, porque Jesus nos completa, amém? Jesus nos completa, amém? Diga comigo, Jesus nos completa. Diga para a pessoa abençoada que está do seu lado, Jesus te completa. Aflição, meus amados, é falta de Jesus. Jesus disse, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, se eu tenho Jesus, e Jesus está comigo, Ele venceu o mundo, por que a aflição do mundo vai entrar no meu coração? Por que a noite para mim parece ser tão longa e parece que não chega nunca o dia amanhecer? Aflição, preocupação. Eu preciso descansar no Senhor, se Ele está comigo, o barco pode até balançar, mas eu vou chegar no porto seguro. Eu preciso, nós precisamos, é de Jesus. O que esta igreja está precisando mais e mais é de Jesus. O que nós precisamos buscar é Jesus na nossa vida. Ah, meus amados, quantas pessoas estão vivendo um grande desespero, mas a falta é falta de Jesus. E perderam Jesus, meus amados, e não perceberam. Às vezes, pode até mesmo o discipulador nem perceber que o seu discípulo perdeu Jesus. O próprio discípulo não percebe que perdeu Jesus. O discipulador também não consegue distinguir, perceber que o seu discípulo perdeu Jesus. Talvez o líder do aprisco também não consiga perceber que aquela ovelha já perdeu Jesus. Talvez o líder da rede também já não perceba que o seu liderado também já perdeu Jesus. Quem sabe o pastor não está percebendo que o seu líder, que a sua ovelha também já perdeu Jesus. Mas, meus amados, eu quero dizer algo para você, para te animar. Se você perdeu Jesus, tem retorno, tem como restaurar. A Bíblia menciona que José e Maria fizeram algo. Eles voltaram a Jerusalém. Eles fizeram uma viagem de volta. O que é isto? O que isso representa?
buscar, meus amados, intensamente, para levar Jesus para casa. Amém? Tem muita gente que chega para buscar Jesus, né? O culto abençoado, o culto maravilhoso, Deus falou comigo, Deus ministrou ao meu coração, na minha alma, eu estou contente, eu estou feliz, e agora eu vou levar Jesus para casa. Eu estou chegando em casa feliz, mas em casa começa a discussão, começa a briga, começa tantas desavenças, e opa, cadê Jesus? Tem que voltar a buscar Jesus. O bom, meus amados, todo domingo a gente é aqui para buscar mais de Jesus, amém? Graças a Deus. Que não perdamos, não venhamos perder Jesus, mas que venhamos buscar Jesus intensamente todos os dias, continuamente, em nome de Jesus. Amém? A Bíblia menciona, meus amados, Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2, descreve um conselho para não perder Jesus de vista. A Bíblia diz lá o seguinte: olhando para o autor e consumador da nossa fé. Quando a gente está olhando, a gente não perde. Você tem criança? Se alguém algum dia já perdeu criança, porque criança é rapidinho, né? Os pais, quando vê que é criança, de repente está fazendo uma enorme de uma arte, né? Uma arte tremenda, né? E de repente tem pais que perderam os seus filhos, perderam, e levou aquele enorme susto por perder os seus filhos, no centro, na caminhada, na praia, no meio da multidão. E às vezes vem aquele susto, e vem o desespero. Mas a gente nunca perde uma criança se a gente ficar olhando firme a criança. A criança está correndo aqui, está correndo ali, chutou a bola ali, está correndo para lá, enquanto a gente... Agora, qual é o perigo? Quando a gente para de olhar para a criança e começa a se distrair com outras coisas. Enquanto a gente olha para Jesus, gente, a gente não para. A gente não perde. Como é que Pedro começa a afundar? A Bíblia menciona? Ele começou a olhar para onde? Para onde? Para as ondas, para o mar, né? Começou a olhar para tudo aquilo ali e parou de olhar para Jesus. Ele começa a afundar. Esse é o grande perigo, parar de olhar para Jesus. Então que nós, meus amados, estejamos com os nossos olhos fitos, olhando para Jesus, o nosso autor e consumador da nossa fé. Amém? Então, meus amados, que nós venhamos andar com Jesus, olhar para Jesus e não olhar para a circunstância. Alguém, eu não vou mais na igreja, porque o fulano, aquele lá da igreja, sabe? Aquele lá, aquele fez isso, fez aquilo, eu não vou mais na igreja. Você está olhando ou não está olhando para Jesus? Você está olhando para alguém. Você está fixando os olhos em alguém, você está vendo alguém. E aí, eu não vou mais na igreja por causa de tal situação que tem na igreja. Gente, não tem igreja perfeita. Se você, porventura, encontrar uma igreja que seja perfeita, eu te digo e te aconselho, saia de lá rapidamente, porque você chegou lá e aquela igreja já não vai ser perfeita, porque você não é perfeito. Não existe, gente. Cada igreja tem as suas dificuldades. Essa semana nós queríamos já ter prontado tudo, e quem disse que deu para prontar? Temos algumas coisas por fazer de reforma. Não conseguimos ainda atingir ali. É porque o pastor não tem fé. Digo, não, gente, nós não ficamos apertando todo mundo aqui no dinheiro. Não, é de acordo com o que dá. Na hora certa, na hora de Deus vai dar. Nós vamos comprar e vamos para um novo prédio em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Mas não somos, e não tem como ser uma igreja perfeita, onde tem homens e mulheres, crianças e jovens que são imperfeitos. Mas nós temos que olhar para quem? É para Jesus. Enquanto nós olhamos para Jesus, firme nós estaremos e permaneceremos firme em Jesus. Amém? Agora, gente, deixa eu dizer outra coisa já para nós finalizarmos. Quem não procura Jesus só vai encontrar desilusão. Quem não procura Jesus só vai encontrar desilusão na vida. Maria e José buscaram Jesus e o coração deles voltou a ter paz. E é o Senhor nosso Deus que diz: os que me buscam me acharão. Então precisamos buscar o Senhor, amém? E buscar de todo o nosso coração. Agora, olha a situação horrível que aconteceu. E o que é a situação horrível? Não sentir falta de Jesus. Estava Maria e José caminhando em direção a Nazaré, e eles não sentiram falta de Jesus. E agora pasme, gente, atenção todo mundo aqui. É mais fácil você sentir falta, às vezes, da internet, e aí você briga: minha internet não está funcionando.
e não sentir falta de Jesus. Olha, estou sentindo falta de Jesus na minha vida. É mais fácil você sentir falta de água, olha, faltou água, e você xingar o SEMAI porque faltou água e reclamar. É mais fácil você sentir falta da energia elétrica e faltou energia elétrica e você reclamar. E Jesus, você não sente falta? Não, pastor, está tudo bem, Ele está comigo. Será, meus amados? É bom nós refletirmos esta noite. Será que porventura na nossa caminhada nós não temos deixado Jesus e temos caminhado segundo o que nós queremos, segundo o que nós desejamos? Gente, se não sente falta de Jesus, o perigo é que a gente pensa, Jesus está comigo. E quantas expressões a gente ouve de pessoas, Jesus está comigo. Somente expressão, porque na realidade Jesus não está. Porque Jesus não vai andar com alguns tipos de atitude que se tem na vida. Mas se nós convertermos o nosso coração, o nosso caminho ao Senhor, nos arrependermos e nos voltarmos para Ele, Ele vai se voltar para nós. Ele que diz, voltai-vos para mim, e eu me voltarei a vós. Chegai-vos a mim, e eu me chegarei a vós outros. Amém? E Hebreus 12, 2, eu vou repetir o texto, 1 e o 2. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grandes nuvens, livramo-nos de tudo aquilo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Amém? Como podemos reencontrar Jesus? Primeira coisa, meus amados, Bruna já pode passar aqui. Retornando para a casa de Deus, meus amados. O verso 45, que nós lemos em Lucas 2, diz, e não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. A melhor decisão que José e Maria tomaram foi retornar para Jerusalém. E ali recomeçar aquela procura. Ir atrás de Jesus é em Jerusalém. É na cidade do Senhor, aonde Jesus estava. Jeremias 29, verso 13, que diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Ele diz, eu me deixarei ser achado daqueles que me buscarem. Outra coisa para buscar, encontrar Jesus, aonde eu vou encontrar? Mas Jesus subiu, Ele está com o Pai, à destra do Pai. Mas aonde Jesus estava, meus amados? Onde Ele gostava de estar. Onde a palavra de Deus estava sendo discorrida, ensinada. Onde estava sendo edificado. Ele estava entre os homens de Deus. Você quer receber mais de Jesus? Aproxime-se mais. Intensifique mais o discipulado. A Bíblia diz, 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores da lei. Eram pessoas que dedicavam a sua vida para ler, para estudar a palavra de Deus e trazer uma interpretação. E a Bíblia diz assim, olha exatamente esse verbo, ouvindo-os, ouvindo. Jesus estava entre eles, ouvindo, escutando, aprendendo. Não somente isso, mas querendo aprender, desinterrogando-os. Como é que nós podemos encontrar, irmãos, entre homens de Deus? E tem homens de Deus nessa igreja, amém? Homens e mulheres de Deus que Deus tem levantado para a transformação nessa cidade, amém? E tem muitos e muitos homens e mulheres de Deus que Deus está preparando para uma grande colheita em São Leopoldo e em toda essa região, em nome de Jesus. Você é vaso de Deus, você é instrumento de Deus. Deus tem algo sobre a tua vida, em nome de Jesus. Pessoas vão encontrar Jesus através de você, através da tua palavra, através do teu testemunho, através da tua fome, da tua sede pelas coisas de Deus. Pessoas vão buscar através da tua vida em você. Em nome de Jesus, trago nesta noite uma palavra que Deus quer usar grandemente a sua vida, que você vai ser um instrumento poderoso na mão de Deus. Há uns dias atrás o Roberto me mostrou um vídeo, eu fiquei apaixonado, que era um aprisco nosso ali na Campina. Alguns anos atrás mostrado o vídeo assim, todos no aprisco, aquele é um líder hoje, aquele outro que está aparecendo no vídeo também é um líder, aquele outro também que está aparecendo no vídeo também é um líder. Ali o Mike, gente, o Mike que estava lá participando agora é um líder, glória a Deus. Mas outro lá, esse também é líder.
Ou esse outro que está no aprisco também é líder. Eu digo, meu Deus, esse vídeo, eu digo, isso aqui é um ouro, uma pérola preciosa, que preciosidade. Pessoas que estavam apenas participando de um aprisco. Quantos estão participando de um aprisco? Amém? Eu quero ver um vídeo daqui a alguns anos, você liderando em nome de Jesus. Você sendo instrumento na mão de Deus. Amém? Que você tenha muito de Deus na sua vida e seja usado grandemente aonde Deus te posicionar e colocar, em nome de Jesus. Jesus estava entre homens de Deus que amavam estar na casa do Senhor, homens que amavam a palavra, e era um discipulado tremendo, porque a Bíblia diz assim, estava no meio dos doutores ouvindo e perguntando. Mateus 18:20, porque onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou no meio deles. Quando nós nos reunimos no nome do Senhor Jesus. Amém? Meus amados, convém ouvir a Deus e ouvir a palavra. Amém? Se você perdeu Jesus de vista, encontre alguém que esteja mais forte que você para te ajudar. Seja um discípulo autêntico, com sede de crescer, com vontade de crescer cada vez mais. Amém? Em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude. Quando Jesus foi encontrado, o que ele estava fazendo? Conversando sobre as Escrituras, conversando sobre a palavra de Deus. Mesmo que você não entenda tudo hoje, depois você vai entender. A Bíblia menciona também que Maria não estava entendendo o que Jesus estava dizendo, mas a gente vai entendendo à medida que a gente vai amadurecendo e que a gente vai crescendo. Amém? Meus amados, eu concluo dizendo que Maria era a pessoa menos provável para perder Jesus. A pessoa menos provável de perder Jesus era Maria. Por quê? Porque Jesus estava ali, foi criado no seu ventre, 9 meses. Eu creio que não houve ninguém que amou tanto Jesus como Maria. Ninguém compreendeu tanto a Jesus quanto Maria. Ninguém sofreu por Jesus, pelo Messias, quando aquela mulher que carregou Jesus no ventre. Ninguém amou tanto Jesus quanto Maria, mas um dia ela perdeu. Não perca Jesus também. Não perca Jesus um segundo sequer. Não fique achando que tá bom, agora eu não vi um culto, não senti falta no outro domingo, eu já faz 3 domingos e não está fazendo diferença na minha vida. Eu tenho Jesus no meu coração. Reflita bem, se realmente você já não perdeu Jesus ou não está perdendo Jesus na tua vida. Meus amados, vamos nos firmar com Cristo Jesus. Vamos firmar a nossa caminhada com o Senhor. Não passe à frente de Jesus. Deixa Jesus ir à tua frente. Não procure Jesus aonde Jesus não está. Nem pense que Ele está em algum lugar, quem sabe que a tua mente acha que Ele esteja. Ele deseja estar no nosso meio. Amém? Em nome de Jesus. Vamos ficar em pé. Eu quero orar a Deus. Perder um filho deve ser terrível. Maria e José não tinham paz. Quem sabe você não tem paz e está atormentado, perturbado, inquieto. Mas eu digo aqui uma frase para você nessa noite, para nós todos. Encontrar Jesus, irmãos, é encontrar felicidade, é encontrar paz. Encontrar Jesus é viver em plena paz. Eu faço aqui um convite nesta noite. Se você perdeu Jesus do caminho, sabe, você olhou e viu que Ele não estava aprovando as tuas decisões, volte logo para o lugar onde você o deixou. Lembra-te de onde caíste, diz a palavra do Senhor. Lembra-te de onde caíste e volta ao primeiro amor. Volta às práticas das primeiras obras. Volte logo aonde você deixou. Jesus nunca saiu e nunca abandonou. Ele continua no mesmo lugar. Vá até Cristo Jesus. Vá até Jesus. Venha até Cristo Jesus. Eu quero orar nesta noite. O único lugar provável onde você vai encontrar Jesus, onde a palavra de Deus é aberta, é ensinada, é ministrada, para o nosso confronto, para o nosso consolo, para a nossa edificação.
Amém?